E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aí para mais uma aula. A gente já está conectado há uns minutinhos aí, eu já bati um papo com os alunos. A gente estava com mais alunos aqui, por acaso alguns saíram, deve ter caído a conexão, daqui a pouco eles retornam. E a gente vai dar hoje a continuidade aí à nossa aula dentro desse projeto aí de aulas remotas. A gente vai, ainda da disciplina programação, a gente vai falar um pouquinho sobre os comandos de repetição como um todo. Muito embora hoje a gente só vá trabalhar com um comando de repetição, dentro do meu entendimento de programação, dentro daquilo que eu faço no dia a dia, é o comando que eu mais utilizo, mas cada pessoa, claro, tem uma maneira de programar diferente e naturalmente de usar comandos de programação. Então a gente vai utilizar hoje aí o comando de programação, vai falar um pouquinho sobre os comandos de repetição e também vai falar um pouquinho sobre o comando for. Além disso, a gente também vai fazer algumas atividades, vai fazer uma atividade, um código de programação conjunto aqui, a gente vai participar todo mundo aqui da aula e depois eu vou ainda deixar algumas atividades para vocês desenvolverem aí no segundo momento da aula, obviamente com uma postagem. Para o pessoal que vai assistir, que não está fazendo a disciplina ou que está pegando depois, vai ficar como nota de aula ali embaixo do comentário, você pode tranquilamente seguir as instruções, depois fazer o exercício. Não vai ter oportunidade de me enviar para eu poder fazer correção, enfim, avaliação, mas você pode fazer o exercício e à medida que você conseguir fazer o exercício, você também entenda que está dando certo, as suas habilidades aí estão aflorando. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui com a galera que está aqui no Jitsi. Deixa eu trocar aqui para minha nota. E eu queria que vocês, pessoal, me dessem um feedback aí. Estão vendo a minha notinha? A nota da live 8? Mas aí me deu o feedback de áudio, tá, pessoal? Porque eu já não estou vendo o chat. Sim. Estão vendo? Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Beleza. Então vamos dar um zoom aqui, porque na última o pessoal reclamou. Também vou dar um zoom, se eu esquecer vocês me lembrem. No texto da IDE, tá? Da interface de desenvolvimento, porque tá pequenininho. E aí o pessoal falou que não estava conseguindo ler direito. Mas vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai começar essa notinha aqui, que eu estou tentando fazer para deixar vocês a par, também com conteúdo textual, do que a gente está falando. Eu estou tentando colocar sempre agora, a partir, eu acho que da live 5, eu comecei a colocar notas da live, Quando eu tiver um tempinho eu vou voltar nas lives anteriores lá e também vou fazer uma notinha, porque eu tenho que ver o vídeo todo, eu já não lembro exatamente o que eu falei, demanda um tempinho, mas calma lá que a gente vai se adaptando aí e vai chegar lá. Então vamos lá, pessoal, olha só, a gente vai trabalhar hoje com a estrutura de repetição. Eu já falei, antes da gente começar a gravação, que, salvo engano, na live 2, a gente já tinha falado um pouquinho sobre, mas a live 2 era falando sobre os tipos de código de programação, falando das diferenças, como é programar, e aí eu usei um exemplo mais lúdico, usei o comando, algum comando de repetição, E alguns alunos falaram, nossa professor, mas você já está falando de comando de repetição? Eu falei, calma que a gente ainda está na parte introdutória, depois de um tempo a gente vai chegar no comando de repetição, e aí eu vou explorar um pouco melhor com vocês. Então o momento chegou e a gente vai trabalhar hoje. Então aqui, pessoal, na minha notinha, na minha cola, aqui eu coloquei algumas informações importantes aqui sobre o comando de repetição. Então, fazendo uma leitura, eu não gosto de fazer leitura assim, mas fazendo uma leitura para poder facilitar, para deixar um pouquinho mais didática a aula, para você também ter de onde retirar esse conteúdo, não achar que é uma coisa da minha cabeça. Então, conforme a gente viu anteriormente, existem situações onde essa questão de repetir determinados processos é bem normal, para que seu algoritmo alcance um objetivo, você precisa de repetir alguns processos. Da mesma forma, quando a gente desenvolve com os programas, da mesma maneira que no mundo real a gente tem ações que a gente precisa de repetir, nos programas a gente também tem ações que a gente precisa de repetir. E aí a gente tem também, dentro dessa questão da repetição, a gente tem um bloco de instruções que ele vai ser repetindo enquanto uma determinada condição é válida. Então a gente vai criar uma estrutura, com uma condição válida, e enquanto essa repetição for válida, enquanto for verdadeiro, vocês já viram isso em tabela verdade, na disciplina do professor Léo,
a gente vai continuar fazendo essa repetição. Quando essa condição passar a ser falsa, a gente estopa essa iteração, ou seja, esse bloco de repetição. Então a gente vai utilizar, nesse caso, os comandos de repetição, e a gente vai chamar essa repetição a gente pode chamar de iteração, a gente pode chamar de repetição, a gente pode chamar de laço, a gente pode chamar de loop. Então, de acordo com livros que vocês forem vendo, tutoriais na internet, enfim, vocês vão ver termos distintos para esse comando, para esse modelo, né, de ciclo, e, né, quero que vocês entendam que são sinônimos e qualquer um vai estar correto. Então, na linguagem C, a gente tem 3 comandos para repetição. A gente tem um comando for, a gente tem um comando while e a gente tem um comando do while. Hoje, especificamente, na ordem, a gente vai ver o comando for. Só ele, a gente não vai ver os outros dois, a aula não vai ficar muito longa. E aí por isso que eu coloquei um exercício a mais na lista, porque a aula vai ser um pouquinho mais curta. Na outra aula eu coloco menos exercícios e coloco os 2 comandos, até porque é uma variação bem pequena do while para o do while. Aí vocês vão entender como é essa variação, mas isso a gente faz na próxima aula, tá bom? Então olha só, o que é o comando for? Como ele funciona, né? O comando for, como ele funciona? Então o comando for ele é ideal nas situações nas quais um bloco de instrução deve ser repetido um número fixo ou conhecido de vezes. Então, basicamente, você já vai entender no início do programa, não que isso sempre vá acontecer, mas na maioria das vezes você já vai entender que aquele programa ele tem que rodar esse ciclo, esse loop, essa iteração, esses laços, né, essas repetições, um determinado número de vezes, mas um número conhecido, né, um X aí conhecido. Então, para vocês entenderem melhor, olha só. Então, vamos fazer então um programa, dentro do nosso exemplo, que leia a nota de 10 alunos e ao final exiba a média da turma. Opa, é um número conhecido de vezes que eu vou repetir. Eu quero repetir 10 vezes. Então, eu já conheço antes. Então, na hora de programar, na hora de moldar o meu código, de montar o meu algoritmo, então eu já vou definir que são 10 vezes, ou seja, 10 alunos que eu quero repetir isso. Não que ele não possa ser usado em um comando de repetição onde eu não conheça o número de vezes que eu preciso de passar. Pode sim, mas a maior parte do uso, e fica mais lúdico a gente entender quando a gente passa aí por um número pré-definido de vezes, né? Conhecido de vezes. Bom, como que funciona a sintaxe, né? A sintaxe ela é bem simples, né? Teoricamente bem simples. Então, dentro do comando for, ele funciona assim como o comando if, como o comando if else, como o comando switch case. Ele tem aí chaves, e dentro desse bloco de instruções, caso você tenha apenas uma linha, você não precisa de usar chaves, ok? Nesse caso, aqui só tem uma linha e está sendo usado chave. Também não tem problema, né? O que não pode é mais de uma linha você deixar de usar chave, né? Mas você aqui nesse caso não peca pelo excesso, então você pode colocar chave mesmo que tenha mais de uma linha. E como que funciona o comando? O comando tem basicamente 3 partes, né? Então, olhando aqui para o meu bloco de anotações aqui da aula, eu tenho a inicialização, que só vai ser executada uma vez no início do for. Tudo que eu colocar ali só vai ser executado uma vez. Depois eu tenho o meu teste lógico, que ele vai ser executado todas as vezes. Enquanto for verdadeiro, ele vai entrar no bloco de instruções. Quando for falso, ele já não vai mais entrar no bloco de instruções. E nós temos o incremento, que ele vai ser executado quando chegar no final do loop. Quando ele chega no final do bloco de instruções, ele executa o incremento, faz o teste lógico, verifica se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai para o bloco de instruções, quando terminar ele executa o incremento, faz o teste lógico. Se em algum momento esse teste lógico for falso, ele desarma o meu for. Basicamente assim. Eu sei que ficou complicado agora, né, porque eu não estou desenhando, não estou programando, só falando assim, movimentando as mãos, não fica muito fácil, mas a gente vai fazer aqui dentro do comando, da IDE, a gente vai desenvolver e vai ficar um pouco mais fácil. Bom, como que funciona aqui essa parte textual? Eu já falei aqui para vocês, eu acabei de basicamente ler isso aqui, só que explicando. Então eu vou deixar isso aqui para vocês, caso não tenham entendido, tal, reler
esse texto aqui. Não vou ficar fazendo essa leitura aqui, pode ficar um pouco chato, né? E depois eu tenho aqui 5 exercícios para vocês fazerem. Exercícios que às vezes a gente já recorreu como Portugal, ou exercício que eu já usei como exemplo, mas nunca a gente fez dentro de linguagem de programação C ainda, né? Bom, então vamos para o meu problema, que é o meu exemplo aqui, que é, vamos fazer um programa que leia 10 notas de alunos e no final exiba a média dessa turma, beleza? Então tá, vou copiar isso aqui, vou para o meu IDE, para minha IDE, vou abrir um arquivo novo, né, como a gente já costuma fazer, vou colocar como comentário, como vocês viram que eu gosto de colocar, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, acho que agora está de um tamanho bom, vou colocar aqui como comentário, até quebrar uma linha aqui, porque vocês sabem que eu gosto de colocar o comentário aqui de início, e depois a gente vai começar aqui o nosso código de programação. Antes eu vou salvar para que ele fique, né, da corzinha legal e tal. Vou colocar na minha área de trabalho, vou salvar como aula 8. E vocês não se esqueçam que vocês podem salvar aí com o nome que vocês bem entenderem. Estou colocando como aula 8 para eu poder me organizar aqui, saber em qual aula a gente está. Bom, a gente tem que fazer, colar, né, digitar ou colar aqui um pedacinho de texto que é padrão, que é no início e no fim, que a gente já sabe. Então, caso você tenha esquecido, eu sempre recomendo que você deixe isso salvo em algum lugar, né, para que você, caso tenha esquecido, recorra essa parte inicial, né? Mas não tem problema, a gente pode digitar aqui, né? Então, vamos digitar aqui, a gente vai, quando a gente vai digitando, o próprio programa já dá pra gente umas colas, né? Dos comandos. Então ali o include, eu digitei o i, ele já me falou que é o include, então stdio.h é a primeira biblioteca, ok? Tirar o espaço aqui, não precisa. A segunda biblioteca é a lib, ok? Depois eu vou para o meu int main, abro e fecho a chave, e depois eu vou para o meu return 0 ao final. Não é muito complicado da gente decorar isso não, né, pessoal? É moleza da gente decorar isso aí, não tem dor de cabeça, não tem estresse. Bom, vou salvar aqui, antes de mais nada, né, pra gente dar continuidade. Antes da gente dar continuidade, eu vou sondar aqui o pessoal para ver se estão vendo, se tem algum problema no áudio, tal. Costuma ter problema e eu nem reparei. Tá normal. Normal? Beleza, né? Pessoal aí no chat. Só a internet minha aqui que de vez em quando dá umas cortadas mesmo. Então, umas cortadas. Mas se algum momento, é tudo verdinho pra mim, inclusive o meu, se em algum momento não estiver dando pra acompanhar, você fala aí, né? Ô professor, né, me chama aí. Ô Yuri, deixa eu te perguntar, você falou aí que não estava conseguindo, tá conseguindo ver agora, Yuri? Me dá um feedback aí, dá um joinha, fala um oi. Agora eu tô. Beleza. Show. Então vamos lá, voltando aqui, vou declarar então, vou começar aqui o meu programa, vou começar declarando minhas variáveis. Então eu tenho que fazer um programa que leia a nota de 10 alunos e depois exiba a média dessa turma. Será que eu preciso de colocar uma variável para cada nota de aluno? Tipo assim, N1, N2, N3 até N10? São 10 notas? Ou será que de repente eu consigo fazer isso de uma maneira que eu não precise de colocar as notas criar variáveis, né? Especificamente. Então, óbvio que a resposta é não, eu não vou precisar de criar. Até porque, se eu tiver que passar por um número que eu não sei a quantidade, então como que eu vou criar a variável de uma coisa que eu não sei a quantidade? Ficou meio complexo, né? Então, eu apenas vou colocar aqui que a variável que eu vou trabalhar é do tipo real, do tipo float aqui, né? Porque a nota do aluno ela pode ser uma notinha quebrada, né? Não tem problema. Também depois eu vou tirar a média, e a média também pode ser quebrada. E aí eu vou colocar aqui, eu não vou ficar com muita preguiça, colocar só N, vou colocar nota, ok? E também eu vou criar uma outra variável chamada soma,
que é a variável que eu vou somar todos os valores para depois tirar a média. Tá bom? Porque a média seria a soma dividido pela quantidade de valores que eu somei. Né? A gente sabe disso. Bom, uma outra coisa que a maioria dos programadores usam também, vocês vão ver isso com uma certa frequência no conteúdo mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com matriz, por exemplo, a gente costuma utilizar uma variável do tipo inteiro, quando a gente vai trabalhar com repetição, chamada i. E essa i a gente usa em muita coisa. A gente usa em disciplinas, por exemplo, a gente usa uma disciplina chamada TPO, que é Técnicas de Pesquisa e Ordenação. A gente usa numa disciplina chamada Estrutura de Dados. A gente usa em Prog 2, a gente usa aqui dentro. Né? Esse i ele vai ser usado massivamente, que é o i de índice. Né? E esse índice aí, no começo, quem já entende de programação, tudo bem, mas no começo ele martela um pouco a cabeça da gente, porque o índice ele começa no zero. Na programação, em banco de dados, as coisas não começam no 1. Como a gente é acostumado, conta aí, a pessoa na mão, aí, não sei fazer uma conta, a pessoa faz 1, 2, 3, né? Na programação a gente começa a contar de zero. Então a gente começa 0, 1, 2, 3. Então isso dá uma marteladinha na cabeça da gente. Em algum momento você vai sentir dúvida com relação ao índice, mas fique tranquilo que é apenas falta de experiência. Com o tempo você vai ver que na programação em computador a gente começa sempre pelo zero, tá bom? Então vamos lá, vou criar aqui uma variável do tipo inteiro e eu vou chamar ela de i, ok? Bom, vamos começar a pensar aqui na minha estrutura, o que eu tenho que fazer? Bom, naturalmente eu falei que a gente precisa de usar o for. Eu posso fazer o comando for, ele vai repetir 10 vezes, e eu posso colocar uma mensagem, um comando de saída para digitar nota, dentro do for. Se eu coloco dentro do for, a mensagem vai ser repetida 10 vezes. Ela vai ficar pum, 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 10 vezes. Se eu coloco ela fora do for, ela só vai ser repetida uma vez. Então eu vou colocar digite as notas, e aí eu vou digitando e vou apertando Enter, e ela só vai aparecer uma vez. Se eu colocar ela dentro do for, ela vai aparecer 10 vezes. Depois a gente faz um teste, tá? Mas eu vou começar aqui colocando ela fora do for, porque a gente vai fazer um comando for, e eu estou escrevendo outra coisa, mas professor, cadê o comando for? Né? Então, ela vai ficar fora do for. Vou começar com ela. Então, ó, vou utilizar o comando printf, e dentro do comando printf, que é o comando de saída, eu vou colocar digite notas. Ok? Aí eu preciso de um comando desculpa, ainda não preciso do comando scan, né? Então digite notas. Aí esse comando vai aparecer uma vez só, né, para mim. Então eu gosto sempre de fazendo, executando, para ver se não tem algum erro de sintaxe. Vou executar aqui. E apareceu aqui, acredito que vocês estejam vendo, digite notas. Beleza? Meu código está funcionando, está salvo, as bibliotecas estão certinho, né? Beleza. Bom, vamos para o comando for. Então, ó, o comando for, conforme a minha sintaxe aqui, ó, deixa eu trocar para a minha tela. Ok, minha sintaxe. Eu tenho for, inicialização, ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, incremento, chave, bloco de instruções. Tá bom? Então, eu vou começar aqui com o meu comando for. For, vou abrir aqui, fechar parênteses. Opa, abrir e fechar parênteses. Então, eu tenho inicialização. Aqui não dá para botar assim, né? Inicialização, teste e incremento. Vou começar falando da minha inicialização. A minha inicialização, como eu quero passar 10 vezes pelo comando, porque eu tenho que digitar 10 notas, eu vou colocar aqui que o meu i, que eu declarei aqui em cima, ó, meu i está declarado aqui do tipo inteiro, vou colocar aqui, na inicialização só executa uma vez, tá pessoal? Que o i recebe 0. Ok? Então o meu índice é 0, como se eu tivesse um parque de estacionamentos com 10 vagas. A primeira vaga é a número 0. Pensa assim, né? Imagina aqueles risquinhos que tem nos estacionamentos assim, né? Então a primeira vaga é a número 0. Se a primeira vaga é a número 0, eu tenho 10 vagas, a última vaga não vai ser a número 10. A última vaga vai ser a número 9. Né? Porque eu tenho de 0 a 9, então eu tenho 10 valores. Ok? Então imaginem assim, como se fosse uma vaguinha de estacionamento, a primeira vaga é a número 0, a segunda é a número 1. Então a décima é a número 9. Então o meu teste vai ser o seguinte, né? Meu teste verdadeiro. Eu só vou executar enquanto i for menor
do que 10. Opa, ficou menor do que 10. Por quê? Porque na primeira vez que eu executar, o i vai valer 0, ele é menor do que 10. A segunda vez, o i vai valer 1, ele é menor do que 10. A terceira, o i vai valer 2, é menor do que 10. E assim eu vou chegar até a minha 10ª vez, que vale 9. Eu acabei de falar que a 9ª vaga do estacionamento vale 9, que é menor do que 10. Quando eu for para a 11ª vez que eu executar, o valor vai ser 10. E 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Então essa minha condição aqui deixou de ser verdadeira, passou a ser falsa. E aí ele vai desarmar o meu loop, o meu bloco de repetições. Bom, e para que eu consiga desarmar esse meu bloco de repetições, eu tenho que fazer um incremento. E esse meu incremento vai ser i mais mais. I mais mais significa i recebe i mais 1. Ou seja, o i no início vale 0. Na hora que ele passar, a vaga é 0, né? Quando ele passar no primeiro bloco de repetição, ele vai receber 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Na segunda vez que ele passar, ele vai receber ele mesmo mais 1. Ele valia 1. Agora ele vai receber ele mesmo, que é 1 mais 1. Vai passar a valer 2. Depois ele vai receber ele mesmo mais 1. Aí ele vai passar a valer 3. E esse i vai ser incrementado até que esse i valha 10. Quando valer 10, a condição vai ser falsa, ele vai desarmar e a gente não vai ter mais informação nesse i. Professor, não entendi nada. Extremamente normal não entender nada nesse primeiro momento. Eu também, quando o professor falou isso, eu não entendi nada. No meu caso, foi o professor Wanderson, né, que me ensinou isso. Não sei se ele atua ainda no IFES, mas foi o professor Wanderson, um dos melhores professores que eu tive, diga-se de passagem. E eu aprendi isso com Pascal, né, não foi com C. É uma outra linguagem de programação. Quando ele falou, eu não entendi nada de comando de repetição, não necessariamente o for, mas depois de um tempo, naturalmente, fica fácil de entender. Bom, aí sim, dentro desse meu loop, eu vou ter, enfim, repetições. Aí eu vou criar aqui minhas condições. Mas antes de eu criar as condições, você fala, professor, você está me enganando, esse negócio não vai passar 10 vezes não, esse negócio vai passar um monte de vezes, ou esse negócio não vai passar vez alguma. Então eu vou colocar aqui, para dar um comando dentro do for, aqui dentro do for, eu vou colocar para dar um print no i, para vocês verem que o i ele está aumentando exponencialmente de 1 em 1 aqui, né? Então vamos lá, vou colocar um comando, a mesma coisa aqui, né? Ó, vou dar um printf, eu gosto de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que vocês vão ver quando vocês estiverem programando, vocês vão dar muito Ctrl+C, Ctrl+V na vida de vocês. E aqui eu vou printar, aqui pessoal, vou colocar aqui o percentual d, vírgula, e eu vou printar o meu i. Então, ó, esse meu programa aqui não é um programa que faz isso aqui, digite 10 notas de alunos e ao final exiba a média. Não faz isso, tá? O que esse meu programa aqui vai fazer? Ele vai passar 10 vezes pelo meu for e vai imprimir para mim, quando ele passar pelo for, ele vai imprimir para mim o número de i. Ok? Vai ver que o i vai valer 0, depois o i vai valer 1, né? Então, deixa eu colocar aqui um _n para ficar um embaixo do outro, tá? Então vocês vão ver isso aqui. Então, deixa eu executar. Então olha só o que apareceu. Ó, o i, deixa eu colocar aqui de ladinho para vocês verem. Ó, o i ele valia 0 no início. Não falei que ele valia... Opa. Não falei que ele valia 0 aqui no início? Então realmente ó, apareceu, quando eu dei um print no i ele valeu 0. Quando chegou no final da instrução, o que ele fez? Ele veio aqui e falou que i recebe ele mesmo mais 1. Então ele valia 0, ele recebeu ele mesmo, ou seja, recebeu 0 mais 1. Aí ele passou a valer 1, que 0 mais 1, né? Depois, aí ele executou, imprimiu que ele valia 1. Depois ele passou pelo loop, falou que o i recebia ele mesmo mais 1. O i valia 1, recebeu ele mesmo 1 mais 1, passou a valer 2, né? Então, a condição é verdadeira, entrou de novo no loop. Passou aqui, ele mesmo mais 1, ele valia 2, recebe ele mesmo 2 mais 1, passou a valer 3. E assim foi fazendo, né, como eu falei com vocês, até chegar aqui no 9. Quando ele chegou no 9, ele recebeu mais 1. Não falei que o incremento ele é no final da execução? Então ele recebeu mais 1. Quando ele recebeu mais 1, ele passou a valer 10. Ah, professor, mas cadê o 10 aqui? Não imprimiu o 10. Não imprimiu porque não entrou aqui no loop. O que ele falou? I é menor do que 10? Nesse caso, I vale 10. Não, não é menor do que 10, é igual a 10. Então é falso, em vez dele imprimir o 10, ele pulou e executou o return 0 e finalizou o programa. Tá vendo? Então ele realmente está passando 10 vezes pelo meu loop. Então vamos contar aqui, ó, 0 vale 1, né? São 10 vezes, ó. O 0 está valendo 1. Então 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Passou 10 vezes. Muito embora o último valor seja 9, é porque começou do zero. E eu acho que vocês já entenderam isso aí, né? Bom, agora que eu já sei, que eu já tenho segurança que eu passei 10 vezes, eu vou começar a escrever meu programa. Antes de eu continuar escrevendo o programa, deixa eu vir para o chat para ver o que está acontecendo, se vocês estão entendendo, quantas pessoas tem. E aí, estão entendendo, pessoal? Tranquilo? Tá rápido, tá devagar, tá chiado? Tranquilo, Henrique aí, Diogo de boas. Alguém manda um áudio aí para ver se está vivo. Léo, tá beleza? Tranquilo. Aí beleza, mandaram o áudio, tá igual aquele memezinho, né? Manda áudio, manda áudio. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E agora então vamos escrever aqui a nossa lógica. A lógica, pessoal, é a maneira com que você raciocina, né? Então o professor também não tem como pensar em toda a lógica aí. Mas vamos lá. Então vou no meu loop aqui, vou usar um comando scan F, para poder ler e armazenar as notas. Então, eu vou armazenar aqui a do tipo F, ok? Porque é float, eu quero armazenar em nota, vírgula aqui, e comercial, que é endereço de memória, nota. Então aqui, pessoal, toda vez que eu passar pelo loop, ele vai aparecer para mim um print, vai pedir para eu digitar vou dar um print aqui no início, né? E ele só vai finalizar o programa depois que eu digitar 10 vezes a nota, né? Vamos ver se ele vai pedir para eu digitar 10 vezes a mesma nota. Só que aí eu vou salvar uma nota em cima da outra, né? Minha nota aqui agora vale qualquer coisa, vale tipo um naipe de baralho, né? Ou um número, uma letra qualquer, vale qualquer coisa, tem sujeira de memória. Quando eu digitar a nota, eu digitei, por exemplo, a nota aí 9. Então, nota vai passar a valer 9. Na hora que eu voltar no loop, eu vou digitar a nota de novo, eu vou digitar por cima dela. Ela valia 9, eu digitei agora uma outra nota, 8. Então agora a nota vale 8. Ah, professor, e aquela nota 9 que eu digitei anteriormente? Já era, eu digitei por cima dela. Aí você fala, pô, mas perdi a nota, como que eu vou fazer o cálculo? Calma aí que a gente vai chegar lá. Então deixa eu executar aqui. Então vai aparecer assim, ó, digite notas. Então, ó, vou digitar, digitei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª nota. Aí o programa terminou. Tá vendo? Então digitei, agora já numa contagem normal, para confundir ainda mais vocês, né? Sem índice, por exemplo. Eu digitei 10 notas depois do programa finalizou. Só que eu digitei uma nota em cima da outra. Aqui a variável valia qualquer coisa e passou a valer 1. Aí eu digitei o 2 por cima do 1, ela passou a valer 2. E, enfim, para vocês terem uma ideia, né? Aqui no final do for, aí eu quero até que... Vamos ver se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Ó, prestem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Print F, percentual F, vírgula, nota. Se eu... Vamos ver se vocês estão espertos. Se eu digitar a mesma sequência que eu digitei agora ali no meu exemplo, notas de 1 a 10, qual nota vai aparecer para mim nesse comando que eu dei aqui no final do meu for, no final do meu loop? Qual nota vai aparecer aqui para mim? Vamos voltar para o chat. Léo tá entendendo. 10. Isso aí, Léo. Por quê? Como eu acabei de falar. Eu estou armazenando uma embaixo da outra, uma dentro da outra. A última que eu digitei, conforme o Léo falou ali, é 10. Se eu digitei o 10 por último, quando eu mandar exibir, vai aparecer o 10, né? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele exibiu ali para mim, ó, conforme o Léo falou, o 10. Cheio de vírgulas, cheio de zerinhos depois da vírgula, porque eu estou trabalhando com float, e aí eu precisaria de botar um ponto 2F para poder exibir duas casas decimais, ou quantas casas decimais eu quero com o ponto, né? Ponto 3 para 3 casas, ponto 1 para uma casa, enfim. Mas muito bem, Léo, tá. Gostei, hein? Respondeu na hora, tá prestando atenção aí, show de bola. Entendeu a linha de raciocínio, importante isso. Eu acho que o Léo nunca tinha feito programação, né? Então isso é legal. Então,
mas esse aqui não é o objetivo do meu código. Vou apagar essa linha aqui. Então o objetivo do meu código agora é fazer o quê? É pegar essas notas e ir armazenando elas de maneira somativa, porque o que me interessa é a soma. E é bem por isso que eu criei uma variável chamada soma. Ok? Então eu vou dizer o seguinte, que soma recebe, que é a mesma coisa, eu vou fazer que é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Só que eu vou escrever de uma maneira diferente. Soma recebe soma mais nota. Então, o meu soma, ele está valendo um valor esquisito. Não sei que valor esquisito ele está valendo. Depois que eu digitar a nota, a primeira nota, o meu soma vai receber esse valor esquisito, mais a nota que a pessoa digitou. Então, esse valor esquisito, como eu não sei que valor esquisito é esse, se é uma letra, se é um número, se é um naipe de baralho, se é uma carinha rindo, eu preciso de dar uma padronizada nele. Aqui eu não preciso de padronizar, porque ele já vai receber a nota que a pessoa digitar, vai armazenar por cima. O i eu não preciso de padronizar, porque aqui ele já está recebendo zero. Agora o soma, ele não recebe zero na inicialização. Então ele vai vir com sujeira. Então é preciso que eu venha aqui e coloque soma recebe zero. Para ele vir limpinho. Na verdade limpo não, para ele vir com zero. Né? Então, soma vale zero. Então ele vai receber zero mais a nota que a pessoa digitou. Então a pessoa digitou 1. Então soma vai passar a valer 1, porque ele recebeu zero, que era ele, mais 1 passou a valer 1. E depois ele vai recebendo todas as notas que a pessoa for digitando e vai somando. Então, por exemplo, eu tenho um universo ali que eu já tenho o número 50, a soma das notas. Se a pessoa digitou 10, ela vai receber soma, que é ali mesmo, que é 50, mais 10. Então o meu resultado vai ser 60. Então é importante que eu coloque esse zero na inicialização para a gente não ter problema. Só de vez em quando eu olho para o celular aqui, é porque o aluno manda mensagem também aqui no WhatsApp. Eu não estou conseguindo acessar a aula por algum motivo, então eu tento mediar, tá? Mas não tô perdendo foco não, é realmente para poder tentar alcançar a maior quantidade de alunos possível. Beleza? Então aqui eu armazenei todas as notas, a soma de todas as notas aqui. E a gente sabe, pessoal, que para eu extrair a média, eu divido a quantidade de vezes, né, de notas que eu inseri, pela soma delas. Então, para eu tirar a média de 5 notas, eu somo as 5 notas e divido por 5. Se eu tirar a média de 10, eu somo as 10 notas e divido por 10. Então, eu não preciso de criar uma variável chamada média, nem nada disso. Simplesmente, aqui na saída, naquele meu comando que eu tinha aqui, que é o meu printf, era para eu ter comentado, eu apaguei. Aqui na minha saída, eu poderia colocar aqui, ó, a média é 2 pontos, percentual, ponto 2, F, esse ponto 2 aqui é para ficar só duas casinhas decimais depois da vírgula, para ficar mais bonitinho, né, pra gente. E aqui eu coloco vírgula e eu coloco a soma dividido por 10. E eu não preciso de criar uma variável chamada média para armazenar essas coisas. Ou média recebe soma dividido por 10. Eu já posso no comando print, isso aqui é um número. Soma dividido por 10 é um número. E esse número vai ser substituído pelo percentual ponto 2F. Não importa. É um número que vai ser substituído. Então eu já posso colocar desse jeito. Então, teoricamente, o meu programa já vai fazer isso. Eu vou digitar todas as notas, né? E ele vai, ao final, me dar esse resultado. Só vou colocar aqui, que é a média, né? Vou colocar aqui um contrabarra N, só para a primeira nota não ficar na frente aqui, né? Ficar mais embaixo. E o meu programa já está funcionando. Então, deixa eu executar para ver o que acontece, se tem algum erro de sintaxe. Então, a digite nota, como eu dei um contrabarra N, a nota já passou aqui para baixo. Pessoal, eu acho que aqui eu não consigo dar zoom. Não consigo. Olha que maravilha. Então, vocês já vão conseguir ver aqui um pouquinho melhor. Tá bom? Ó, vou colocar de lado para vocês irem acompanhando. Então, ó, digitei 1. Dei Enter. Então, ele passou a primeira vez pelo meu loop aqui, ó. Passou. O meu soma está valendo 0 mais 1, meu soma está valendo 1. Né? O meu índice agora também passou a valer 1, que era 0, agora passou a valer 1. E eu vou digitar algumas notas aqui. Eu digitei a nota 1, né? Só para de bobeira aqui. Eu vou digitar outras notas, tá? 5, 6, 7, um aluno bom aí, igual o Léo, né? 10. Os alunos aí que fizeram programação lá com a gente lá na escola, 6.
Vamos lá. Outro 10 aqui. Já perdi a conta de quantas a gente está digitando. Beleza. Então já deu a 10ª aqui. Então olha só. Ó, uma nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então provavelmente a soma disso aqui foi 67, né? Porque eu dividi por 10 deu 6,7. Né? Vamos tentar fazer a soma aqui de uma maneira rápida para ver se deu de fato 67. Então aqui, ó, 6 com 6, 12, depois 19, 29, ok? 29, 37, 43, 53, 61 no 8, 67 no 6, ok? Então de fato deu 67. Claro, dividir por 10 deu 6,7, ficou fácil de eu identificar. Beleza, então o meu programa está funcionando, que era para eu extrair a média utilizando o for. Deixa eu fechar aqui. E aqui eu tenho, olha, o enunciado, vamos ver se está batendo, fazer um programa que leia a nota de 10 alunos e ao final exiba a média da turma. E exatamente o que esse programa faz, com poucas linhas. É claro que ficou um pouco maior porque eu coloquei comentários, coloquei espaços aqui na linha 10, coloquei espaço na linha 16 e também na linha 18, então ele poderia ficar bem menor do que isso se eu tirasse essas informações extras. Mas esse aqui de início é o comando for. Pode causar alguma confusão no início, é fato, mas eu acredito, tenho certeza, na verdade, que vocês, com a repetição, vocês vão continuar. A repetição da repetição, vão continuar aí entendendo de boas. Por isso que eu coloquei 5 exercícios. Deixa eu vir para o chat para ver se o pessoal está entendendo o que está rolando. E aí, pessoal? Menino prodígio aí, pessoal zoando aí já, o Léo. E aí, pessoal? Me dê feedbacks. Tranquilo? Fácil? Difícil? Estão ouvindo minha voz? Estão vendo aqui minha tela? Tranquilo. A Adriana já falou aí. Arthur, de boas. A galera que já fez programação, José também. Nossa, só a galera que já fez programação aí, né? O pessoal que não fez programação. Preciso de um feedback de quem não fez programação. Arthur já fez. Adriana já fez. É o feedback de quem não fez. Camilo não fez, né? Elô também já fez. Lourenço já fez. Camilo acho que não fez programação. Então tranquilo. Igor não sei se já fez programação. O Camilo não fez, mas está tranquilo. Quem mais não fez programação quer me falar se está tranquilo aí? Michel. Acho que o Henrique. Tamek, professor, Tamek. Tamek. Acho que o Henrique já fez programação. Entendível. Só fazendo para pegar, beleza, Diogo. A linha de raciocínio é exatamente essa, Diogo. É botar a mão na massa aí. É por isso que eu estou dando tempo para vocês botarem mão na massa. Porque é isso, é fazer e ver ali que resultado você vai obter com isso. Bom, já que a galera colocou aí que está tranquilo, né, sem maiores problemas, sem maiores dúvidas agora, eu vou manter a minha linha de raciocínio, que é disponibilizando os exercícios para vocês e ficando de feedback no WhatsApp, para poder responder. Eu não vou ficar aqui no chat, aqui no Jitsi, porque da outra vez que eu fiquei saiu todo mundo, né? Então não faz nenhum sentido. Eu fico de feedback aqui no WhatsApp. Teve problema, me manda mensagem, obviamente que até o final da aula, tá, pessoal? Tem gente que manda mensagem 2 horas da manhã e eu não vou responder 2 da manhã, tá? Então assim, teve problema, aguarda aí que me manda mensagem no WhatsApp até as 10 que eu retorno. Inclusive, cadê o Vinícius? Não está aqui na aula hoje, né? Deve ter acontecido alguma coisa e não está aqui. Ele já fez programação. Ele me mandou uma demanda de PHP para eu poder ajudar ele. E eu não consegui fazer no final de semana, eu vou aproveitar essa hora agora para poder responder uma pergunta de PHP do Vinícius, PHP e MySQL, que isso é uma coisa que vocês vão estudar no 7º período, né? E ele já está aí me perguntando. Então, olha só que legal essa coisa de você gostar de programação, né? Ter afinco, ir lá e já começar a estudar uma coisa do 7º período. Imagina, para muitos isso é surreal, né? E ele já está, claro que ele já fez, né, programação, mas ele já está nessa vibe aí. Tá bom? Então vamos lá. Quais que são os exercícios? Vamos para o meu bloco de instruções. Quais são os exercícios para a gente não ficar com a aula muito longa, né? Para quem tiver que assistir depois não ficar abrindo a boca de sono. São exercícios muito similares a esse. Lembrando que depois a gente vai tentar fazer um exercício numa plataforma diferente, que é exercício para programar microcontroladores, mas por enquanto ainda a gente vai nos exercícios bem tradicionais. Número 1, faça um programa que leia 5 valores e imprima o quadrado de cada um deles. E ao fim também imprima o somatório dos 5. Então, quadrado de cada um deles e no final soma todos e exibe. Professor, a gente já fez isso de alguma maneira. A gente eu não sei, né? Todos eu não sei.
Eu sei que alguns fizeram, não sei todos. Então é uma oportunidade para você exercitar o for. Faça um programa que calcule a média de 5 números inteiros dado como entrada e imprima o resultado. Opa, muito parecido com esse, né? Só que agora é números inteiros, né? Número 3, faça um programa que imprima todos os números pares no intervalo de 1 a 100. Professor, a gente já fez um exercício similar, né? Então, uma oportunidade para treinar. Número 4, tá um pontinho aqui no final, ficou sem ponto. Número 4, programa que receba como entrada um valor inicial de uma temperatura em Celsius e imprima o valor inicial até o final. Imprima, variando do valor inicial até o final, a temperatura em Celsius, seguindo do seu equivalente em Fahrenheit. Ou seja, faça uma conversão entre as duas medidas. Vale lembrar que a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit é feita desse jeito aqui, né? Tem aqui a formulazinha, né, de como você faz a conversão. E também, por exemplo, suponha que o programa receba como 8, valor inicial, e 10, valor final. Então ele tem que imprimir quem? 8, que é igual a 46,4 em Fahrenheit, 9, né? E aqui está o valor, né, que é igual a 48,2, e 10, que é igual a 50 em Fahrenheit. Tá bom? Então é assim que vocês têm que fazer o exercício número 4. Parece um pouco complexo, mas é tranquilo para fazer. Pontinho final. E, por último, número 5, na matemática, o fatorial do número natural, n, é dado pelo produto de todos os números inteiros e positivos menores ou iguais a n. Ou seja, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, desenvolva um programa que faça isso. Okay? Que calcule o fatorial de um número dado como entrada. Alguns problemas matemáticos, alguns problemas lógicos, nada de complexo. Dentro do contexto lógica, né? Fácil de entender a lógica. A questão é, entenderam a programação? Então coloque essa programação em prática aí pra gente ver se está tudo ok. Beleza? 5 exercícios. Vou abrir no portal para entrega. Tentem fazer, pessoal, na aula de hoje. Agora são 8h20. A gente vai terminar a aula mais ou menos 8h40. Nem isso. Vocês vão ter mais de hora. Claro que tem um intervalo aí que vocês vão fazer, tomar uma água, tomar um café, acordar. E vocês vão ter pelo menos 1 hora para desenvolver. É perfeitamente possível fazer esses 5 exercícios aí com 1 hora. Então já faça e mata essa cobra logo hoje. Deixa para fazer no final, no domingo, aos 49 do segundo tempo, e falar, professor, não consegui fazer porque eu deixei para domingo e aí esgotou o tempo, deu meia-noite. Né? Então faça logo, aproveita esse momento, eu dou o tempo exatamente para vocês fazerem. Professor, estou com sono, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, não quero fazer hoje, quero fazer de madrugada, quero fazer amanhã. Não tem problema. Né? A questão das aulas remotas, a possibilidade de você fazer as coisas no seu tempo é legal também. Né? Mas se você tem disponibilidade, não está cansado, não está com sono, faça logo agora e resolva a sua vida. Já vai dormir, né? Bota a cabeça no travesseiro e fala, entendi a aula do professor Thiago. Meu pepino agora é com o Léo, com a Ângela, com o Risse, né? Com o Wilson, né? Mas o do professor Thiago está tranquilo. Gol no final é mais emocionante, ô Léo? Gol suado no final é mais emocionante? Pois é, né, cara? É mesmo, eu tenho que concordar, mas o bom era fazer logo. Beleza? Aos 45 do segundo, né? Aos 49 do segundo aí, né? Tá tipo o Flamengo, né? Faz uns gols aí, os final dos final aí, é mais emocionante, mas não é sempre que vai dar certo, não. Uma hora vai dar errado. Pessoal, dúvidas aí com relação aos exercícios? Feedbacks de texto, de áudio? Tudo certo. Só na hora de fazer mesmo agora pra saber. A dúvida é na hora de fazer, né? É isso aí. Na hora de fazer, de agora aqui é mais fácil. Por enquanto também. Beleza. Mas ó, o chat fica, o WhatsApp fica aberto aí pra vocês. Tirando tudo, não tenho dúvida, né? É isso aí. O WhatsApp fica aberto aqui pra vocês. Eu tô, por acaso, eu tô no grupo, né, também. Então é fácil que você já consegue colocar no grupo. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro colega, eu respondendo no grupo. Maravilha, show de bola. Beleza? Pessoal, sem dúvidas então, me despeço de vocês. Estou fechando aqui o Jitsi e também fechando o OBS para upar essa aula no YouTube. Já coloco o link lá para vocês no portal. Tiver dúvida, depois eu coloco também o link ali no WhatsApp para quem faltou assistir a aula.
Se tiver dúvida, me chamem no grupo lá no WhatsApp até as 10, que a gente sana as dúvidas. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal. Ah, olha só, antes de eu finalizar, antes de vocês irem embora, eu não esqueci que a gente tem a disciplina de... a gente não esqueceu que eu tenho a disciplina de EAD com vocês, não. Eu acabei esquecendo de falar. Deixa eu finalizar aqui a aula.